Olá pessoal, hoje a gente vai seguir o cronograma aqui das aulas. A gente chegou a criar aqui essas tabelas, né? Categoria, produto, fornecedor. E a gente fez as relações entre essas tabelas, né? E a gente definiu aqui a chave primária, né? Ó, na tabela categoria, que é o campo código, né? Do tipo inteiro. Na tabela produto também é um código do tipo inteiro. Na tabela fornecedor é um código também, né? E a gente definiu todos com o mesmo nome, né? Então, a gente tem aqui uma chave estrangeira, duas na verdade, né? Que seria o código categoria, né? Que está relacionando com a chave primária aqui, código na tabela categoria. Lembrando que essa chave estrangeira aqui, ela não precisa ter exatamente o mesmo nome que está na tabela que tem a chave primária na outra tabela, tá bom? Lembrando que uma chave estrangeira se referencia a uma chave primária em outra tabela. Então tem o código da categoria e tem o código do fornecedor aqui, né? Então tem as duas chaves estrangeiras aqui, né? Bom, a gente pode também, a partir da criação desse modelo, né, que a gente chama de modelo lógico, que ele é um pouquinho mais detalhado, né, porque a gente definiu os tipos de dados, e aí a gente definiu aqui as chaves e as cardinalidades, né? Ó. A gente já vai explicar essas cardinalidades um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, o que a gente pode estar fazendo com esse modelo? Né? A gente pode estar criando código para criar essas tabelas, né? E o interessante é que o MySQL Workbench ele disponibiliza aqui uma ferramenta, né? Chamada Reverse, se não me engano é Forward Engineer. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo criar aqui, ó, gerar os scripts SQL, né? Para criar aquelas tabelas lá, tá bom? Bom, e aí eu vou dar aqui em Next, ó. O que ele vai fazer? Ele vai exportar essas tabelas aqui, ó, e vai gerar o código SQL pra gente, não? Vou dar um Next aqui, ó. Olha que interessante, não? Então ele gerou aqui a criação das tabelas pra gente, não? E ele criou aqui, ele também criou as chaves primárias, né, ó, primary key. Ele colocou aqui qual que é o recurso aqui de armazenamento, que é o InnoDB, né, que permite chave estrangeira, né, como a gente tinha comentado, né, essa engine aqui, né, criação de chave estrangeira também, né, ó, na tabela produto, né, e aí tem aqui, ó, ele cria todo esse código pra gente, né, ó. Tá bom, então ele cria aqui uma constraint, né, que é o nome, né, então, por exemplo, FK, né, que é de foreign key, produto categoria, né, ele dá esse nome para essa constraint. E aí ele coloca aqui qual que vai ser a chave estrangeira, né, por exemplo, o código da categoria. Ele vai referenciar a tabela categoria, cuja chave primária é código, né. E se eu deletar, por exemplo, algum registro, se eu deletar algum registro da tabela produto, por exemplo, dessa tabela, ele não vai executar nenhuma ação, assim como o update, né? Então, como eu tenho relação entre as tabelas, então se eu deletar um registro de uma tabela, pode ser que afete em outro, né? Então, se eu deletar o registro de uma tabela, aqui ele não vai fazer nada, né? Então, on delete, no action, e aí no action. Ele não vai fazer nada, né? Então, ele não vai... Por exemplo, se eu apagar um registro dessa tabela, ele não vai apagar nessa tabela também, simultaneamente. Então, não é isso que ele vai fazer, tá bom? Então, ele não vai fazer o negócio em cascata, que a gente diz, né? Basicamente é isso. Tá bom, então por isso que ele estipulou aqui que on delete no action. Tá? E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode copiar isso aqui para o clipboard, não? Copy to clipboard ou save to file. Então vou salvar como um arquivo aqui, ó. Eu vou vir aqui, né, aqui na aula 4, se não me engano. E aí eu vou colocar aqui, ó, SQL. Eu vou chamar isso aqui de DDL, tá bom? É de definição de dados.
Salvei. Vou dar um next aqui, ó. E vou dar um close, tá bom? E aí, ó. Eu volto aqui para o meu MySQL Workbench, aqui, ó, na parte de execução de scripts, né? E aí eu vou abrir aqui uma nova aba, né? Ó, e eu vou abrir aquele arquivo que a gente acabou de exportar, né? Ó, DDL. Tem um errinho aqui, ó, que ele está criando um índice aqui, visible. Deixa eu ver aqui que erro que ele está dando aqui. Deve estar faltando alguma vírgula. Tá, a gente já vai executar e vamos ver qual erro que pode ser que esteja dando, né? Então ele cria aqui um banco de dados chamado MyDB, que vai armazenar caracteres tipo TF8, né? E aí a gente vai usar esse MyDB. Então eu vou executar esse script inteiro aqui. Ele deu um erro, né? Bom, ele deu um erro aqui, ó. Ele está dando um erro nesse visible, né? Eu vou tirar essa palavra visible. Vamos ver se o erro some, tá bom? Como essa é uma ferramenta gratuita, né? Ela tem alguns bugs que a gente precisa se atentar, né? Na hora que a gente for executar o script, né? E remover esses pequenos errinhos aí que acontecem, né? Essa é a nossa função aí de desenvolvedor, né? E programador e administrador de banco de dados, né? Vou executar esse comando aqui, ó, vamos ver se vai dar certo agora. Agora executou, né? Ó. Então, se eu der um refresh aqui, ó, ele criou o banco de dados MyDB. Aqui ele chama de esquema, né? Esquema e banco de dados são sinônimos basicamente, tá bom? E ele criou as tabelas, né? Categoria, fornecedor e produto. Então, temos aí, né, os comandos, né, de definição de dados, né, que a gente criou a partir do nosso projeto de banco de dados que a gente desenvolveu, né? Então a gente criou lá as tabelas, criamos lá os relacionamentos, né, entre as tabelas e geramos scripts para criar essas tabelas, né? Então conseguimos aí, projetar o nosso banco de dados, né? Agora precisamos inserir alguns dados, né, nas nossas tabelas para a gente conseguir entender aí como que funciona lá as cardinalidades, tá bom? Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, senão vai ficar muito longo, tá bom, gente? Então é isso. Tentem rodar esse script, né? Então de novo, né? Database Forward Engineer, né? Então vocês vão entrar aqui no esquema que vocês criaram, né? No modelo lógico, modelo lógico, projeto de banco de dados que a gente desenvolveu, né? E vão dar aqui Forward Engineer, né? E aí vocês vão rodar o script, vocês vão rodar, né, os comandos lá, as telinhas que aparecem, né, para gerar os scripts SQL. Vocês vão salvar esses scripts SQL, né? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão rodar ele aqui, ó. Vocês podem mudar o nome do banco de dados se vocês quiserem. Ele deu o nome aqui de MyDB. Vocês podem mudar o nome, né? E como tá relacionado aqui com produto, fornecedor, categoria, pode dar um nome de mercado, alguma coisa relacionada a mercado online, ou alguma coisa assim. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai fazer alguns inserts aí nessas tabelas, tá bom? Então é isso, valeu e até a próxima aula.